Quando o notário pronunciou o nome de Tiago como herdeiro principal da mansão e da maior parte dos bens de Dona Helena, o ar na sala de estar da propriedade em Sintra ficou tão denso que parecia impossível respirar. A família, que sempre o vira apenas como o ajudante doméstico, agora o encarava com olhos cheios de fúria e incredulidade, pois ninguém esperava que o jovem gay que cuidava da idosa com dedicação silenciosa recebesse o que eles consideravam seu por direito de sangue. Tiago sentiu o chão tremer sob os pés. Aos 28 anos, ele havia chegado ali 5 anos antes, fugindo de uma família que o rejeitara ao descobrir sua orientação, aceitando o emprego de cuidador para pagar as contas e encontrar um pouco de paz. Dona Helena, com seus 75 anos, nunca o tratara como criado. Ela o chamava de filho do coração, conversava com ele sobre livros e sonhos, e nunca perguntara por que ele nunca trazia namoradas para casa. Agora, com o testamento aberto sobre a mesa de Mogno, o filho dela, Francisco, levantou-se vermelho de raiva. Isso é absurdo. Ele manipulou a minha mãe nos últimos meses dela. A nora, Clara, apertou os lábios e murmurou algo sobre gente como ele que sempre se aproveita. Tiago baixou os olhos, o coração acelerado. Ele lembrava das noites em que Dona Helena lhe contava histórias da juventude dela em Lisboa, dos tempos em que Portugal ainda era diferente, e como ela aprendera a aceitar as pessoas como eram. O neto, Pedro, o único que às vezes olhava para Tiago com algo além de indiferença, permaneceu calado no canto da sala, mas seus dedos tremiam ao segurar a xícara de chá. A leitura continuou, e o notário revelou uma carta pessoal da avó. Tiago foi mais família para mim do que muitos de sangue. Ele merece a casa onde encontrou abrigo, e espero que Pedro, meu neto querido, aprenda com ele o que é amor verdadeiro. O choque foi imediato. Tiago sentiu as lágrimas subirem, mas as conteve. Ele não era apenas o ajudante. Dona Helena sabia de tudo, inclusive do olhar que ele e Pedro trocavam quando ninguém via. Nos meses anteriores, enquanto a saúde dela declinava, Tiago e Pedro haviam compartilhado conversas tardias no jardim, confidências sobre o medo de serem diferentes numa família tão tradicional. Pedro, aos 26 anos, ainda escondia sua própria verdade do pai rigoroso. Agora, o testamento expunha tudo sem dizer as palavras. Francisco exigiu anulação imediata. Vamos ao tribunal. Isso é loucura. Tiago saiu da sala em silêncio, o peito apertado de culpa e medo. Ele nunca pedira nada. Apenas cuidara dela com carinho, limpando a casa, cozinhando as sopas que ela amava, ouvindo suas memórias. Mas agora a família o via como ladrão. Naquela noite, sozinho no quarto pequeno que ocupava no sótão, Tiago pensou na vida que deixara para trás em Porto, na rejeição dos pais quando confessara que amava homens. Dona Helena o salvara sem saber. E Pedro? O neto que sorria timidamente quando se cruzavam no corredor, que uma vez lhe tocara o ombro com uma ternura que dizia mais do que palavras. Tiago não dormiu. O amanhã traria a batalha. A família não aceitaria facilmente. Ele sentia o peso da escolha, partir e esquecer, ou ficar e lutar pelo que Dona Helena lhe dera, mesmo que isso significasse enfrentar o mundo inteiro. O sol nasceu sobre Sintra, iluminando a mansão antiga com suas azulejos azuis e jardins floridos. Tiago preparou o café como sempre, mas agora tudo mudara. Clara entrou na cozinha com olhar frio. Você acha que vai ficar aqui para sempre? Saia antes que eu chame a polícia. Ele não respondeu, apenas serviu o café. Pedro apareceu na porta, os olhos vermelhos. Tiago, precisamos conversar. Pela primeira vez, o neto usou o nome dele sem formalidade. O coração de Tiago acelerou. Talvez a herança não fosse apenas casas e dinheiro. Talvez fosse a chance de ser visto de verdade. A família reuniu-se novamente à tarde. Francisco trouxe documentos de advogados caros. Vamos contestar. Ele é só um empregado. Tiago ouviu em silêncio, mas dentro dele algo despertava. Dona Helena não o deixara sozinho. Ela acreditara nele. E agora, com Pedro ao lado olhando com apoio silencioso, Tiago soube que não fugiria. O conflito começava, mas pela primeira vez em anos ele se sentia forte o suficiente para enfrentá-lo. A contestação do testamento chegou por carta oficial na semana seguinte, e Tiago sentiu o mundo inclinar-se novamente. Ele estava no jardim podando as roseiras que Dona Helena tanto amava quando o carteiro entregou o envelope. Francisco e Clara não perderam tempo.
Eles alegavam influência indevida, dizendo que Tiago havia isolado a idosa nos últimos meses para manipular sua mente fragilizada. Você é gay, todos sabem, e usou isso para ganhar a confiança dela, gritou Francisco durante o almoço forçado na sala de jantar. Tiago baixou o garfo, o apetite perdido. Ele nunca falara abertamente sobre sua orientação na casa, mas agora o segredo era a arma contra ele. Pedro, sentado à frente, apertou a mão sob a mesa, um gesto escondido que ninguém viu, mas que aqueceu o peito de Tiago como um farol. Pai, a avó era lúcida até o fim. Ela mesma escreveu a carta, defendeu Pedro com voz baixa, mas firme. Foi a primeira vez que ele confrontou o pai por causa de Tiago. A tensão na mesa era palpável. Clara murmurou que gente como eles destruía famílias tradicionais. Tiago sentiu o velho medo voltar, aquele que o fizera deixar Porto aos 23 anos depois de uma briga com o pai que terminara em tapas e portas batidas. Em Sintra, ele encontrara refúgio. Dona Helena o ensinara a cozinhar pratos típicos, a apreciar o fado que tocava no rádio antigo, e nunca questionara porque ele preferia livros a festas. Agora, com a herança em jogo, Tiago questionava sua própria identidade. Era ele digno da confiança dela? Ou realmente se aproveitara da bondade de uma senhora solitária? Naquela noite, Pedro o encontrou no jardim. Não vá embora, Tiago. A avó queria que ficássemos juntos aqui. As palavras saíram baixas, carregadas de algo mais profundo que amizade. Tiago olhou para o neto, os olhos castanhos brilhando sob a luz da lua. Eles nunca haviam nomeado o que sentiam, mas os olhares, os toques acidentais, as conversas até de madrugada sobre sonhos e medos, diziam tudo. Pedro confessou que também carregava o mesmo segredo, aterrorizado pelo pai conservador que esperava um neto com esposa e filhos. Ela sabia, Tiago. A avó sabia de nós dois e nos abençoou na carta. O momento foi breve, mas suficiente para Tiago sentir uma força nova crescer. Ele não estava sozinho. No dia seguinte, o advogado de Tiago, um homem gay mais velho que Dona Helena indicara antes de morrer, chegou para defender o testamento. Dona Helena era clara. Tiago cuidou dela com amor, não por dinheiro. A família contratou peritos para provar manipulação. Tiago começou a duvidar de si mesmo novamente. Ele relembrou as noites em que Dona Helena tossia e ele ficava ao lado, lendo para ela até ela dormir. Era amor filial, não cálculo. Mas a sociedade em Portugal, mesmo progressista em leis, ainda tinha famílias como esta que viam o diferente como ameaça. Pedro o apoiava em silêncio, ajudando na cozinha quando ninguém via, trocando olhares que prometiam futuro. A crise interna de Tiago crescia. Ele pensava em partir, deixar a herança para evitar mais dor à família, mas a voz de Dona Helena ecoava: "Você merece ser feliz, meu filho." Um fim de semana, durante uma reunião familiar tensa, Francisco acusou Tiago de seduzir o filho. "Você corrompeu Pedro com suas ideias." Pedro explodiu pela primeira vez. "Pai, eu sou como ele. Eu amo Tiago." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara cobriu a boca, Francisco empalideceu. Tiago sentiu o chão abrir. O segredo estava exposto, não por escolha, mas por necessidade. A família desabou em acusações e lágrimas. Tiago saiu para o jardim, o coração partido, mas Pedro seguiu. "Agora eles sabem. E eu não me arrependo." Pela primeira vez, Tiago abraçou Pedro abertamente, sob as árvores antigas que Dona Helena plantara. O crescimento começava. Ele não era mais o ajudante invisível. Era um homem que merecia o amor e a herança. Mas a batalha legal apenas começava, e Tiago sabia que o preço seria alto. Os dias seguintes à revelação foram um turbilhão de emoções que Tiago nunca imaginara viver. A família cancelou o jantar de domingo tradicional e trancou-se em reuniões privadas, deixando Tiago e Pedro do lado de fora como párias. Tiago limpava a casa por hábito, mas agora cada canto lembrava Dona Helena e sua bondade. Ele encontrava cartas antigas dela no escritório, notas escritas à mão: "Tiago, meu querido, não deixe o mundo te apagar." Aquelas palavras o fortaleciam quando o medo voltava. Pedro, liberto do segredo, passava mais tempo com ele, ajudando no jardim e falando sobre planos para a mansão. "Vamos transformá-la num lugar de verdade, sem mentiras." Tiago sorria, mas o conflito interno não parava.
Ele questionava se merecia Pedro, se o amor gay deles não traria mais sofrimento. Em Portugal, o casamento era legal, mas famílias como a de Francisco ainda viviam no passado. Uma tarde, o advogado ligou, a contestação avançava, alegando que Tiago influenciara Dona Helena durante a doença. Tiago sentiu-se pequeno novamente, o ajudante que nunca pertencera. Ele caminhou até o quarto da idosa, agora vazio, e chorou pela primeira vez desde a morte. Por que me deu isso, Dona Helena? Eu só queria paz. Pedro o encontrou ali e o abraçou. Porque ela via em você o que meu pai nunca viu, um homem bom. O apoio de Pedro era o combustível. Eles começaram a planejar juntos, falando baixinho sobre reformar o jardim em homenagem à avó, talvez abrir parte da casa para eventos culturais. Mas a família contra-atacou. Clara contratou uma investigadora particular que desenterrou o passado de Tiago em Porto, a rejeição familiar, até uma antiga amizade com um homem que terminara mal. Veja, ele tem histórico, disse Francisco no tribunal preliminar. Tiago compareceu sozinho no primeiro dia, Pedro impedido pelo pai. No banco das testemunhas, ele falou com voz trêmula sobre os cuidados diários, as risadas compartilhadas, o respeito mútuo. O juiz ouviu em silêncio. Fora do tribunal, Pedro esperava com um café quente. Você foi corajoso. Aquela noite, eles conversaram até tarde no quarto de Tiago. Pedro confessou o medo de perder a família, mas também o alívio de ser visto. Tiago sentiu o crescimento dentro de si, ele não era mais o rapaz fugitivo. Era alguém que lutava por dignidade. A sociedade portuguesa os apoiava em leis, mas o preconceito familiar doía mais. Uma semana depois, uma traição veio de dentro, o primo de Pedro vazou a história para um jornal local, chamando Tiago de intruso gay que roubou a herança. A mansão foi cercada por repórteres. Tiago quis fugir, mas Pedro segurou. Ficamos juntos. Eles deram uma entrevista curta, falando de amor e respeito à avó. A opinião pública dividiu-se, mas muitos apoiaram. Tiago cresceu mais um passo. Ele começou a estudar direito online, determinado a defender a si mesmo. Pedro o incentivava, e o amor entre eles florescia em gestos simples, mãos dadas no jardim, planos compartilhados. A família, isolada, via o neto mudar. Francisco começou a questionar suas próprias crenças antigas. O conflito aumentava, mas Tiago já não era o mesmo homem. Ele entendia agora o que Dona Helena quisera, não dinheiro, mas liberdade para amar e ser amado. A tensão atingiu o pico quando o juiz marcou a audiência final para decidir o testamento. Tiago passou noites sem dormir, relembrando cada momento com Dona Helena, cada sacrifício que fizera sem esperar recompensa. Pedro estava ao seu lado no tribunal, desafiando o pai abertamente. Eu amo Tiago, pai. E a avó aprovou. Francisco, pela primeira vez, baixou a guarda e chorou no intervalo. Eu perdi minha mãe e agora meu filho. A nora Clara, ainda resistente, mas abalada, admitiu que Tiago cuidara melhor da idosa do que eles próprios. O juiz ouviu todos. Tiago falou por último, a voz firme, eu não roubei nada. Apenas dei amor quando ninguém mais dava. A decisão veio 2 semanas depois, o testamento foi mantido. Tiago herdava a mansão e uma quantia generosa, com a condição de dividir o uso com Pedro. A família recebeu partes menores, mas o suficiente para não passar fome. A vitória trouxe alívio, mas também novos desafios. Tiago agora era o dono, mas a família o via como intruso. Pedro mudou-se para o quarto principal com ele, e pela primeira vez eles viveram abertamente o amor, sem esconderijos. Tiago organizou uma pequena cerimônia no jardim em homenagem a Dona Helena, convidando apenas amigos próximos e o advogado. Pedro segurou sua mão publicamente. O crescimento de Tiago era visível, ele não mais se encolhia diante de olhares. Ele abriu a mansão para um grupo de apoio a jovens LGBT de Sintra, transformando o legado em algo maior. Mas o conflito não terminara. Francisco tentou uma reconciliação hesitante, convidando-os para jantar. Talvez eu tenha errado. Tiago aceitou, mas com cautela. Durante o jantar, as conversas foram tensas, mas honestas. Clara pediu desculpas pelo preconceito. Tiago sentiu que a ferida começava a cicatrizar. Internamente, ele refletia sobre sua jornada, do rapaz rejeitado ao homem que construía família própria.
Pedro, agora livre, planejava estudar arte em Lisboa, com Tiago ao lado. A sociedade os aceitava mais do que esperavam. Portugal mudara, e eles faziam parte dessa mudança. Uma tarde, caminhando pelo jardim, Tiago parou e olhou para Pedro. A avó nos deu mais do que uma casa. Deu-nos coragem. O amor entre eles, nascido em segredo e fortalecido pela luta, agora era público e forte. Tiago havia crescido, ele entendia que identidade não se esconde, que amor verdadeiro supera barreiras. A família, embora dividida, começava a evoluir. Mas o caminho ainda tinha espinhos. Uma última traição veio quando o primo tentou processar novamente, alegando fraude. Tiago, com apoio legal, venceu mais uma vez. Ele não era mais vítima. Era sobrevivente e vencedor. Com a última contestação rejeitada pelo tribunal, Tiago finalmente sentiu a paz que Dona Helena desejara para ele. A mansão em Sintra tornou-se lar verdadeiro para ele e Pedro. Eles reformaram o jardim, plantando novas flores em memória da avó, e abriram as portas para jantares onde amigos LGBT contavam suas histórias. Tiago continuou cuidando da casa, mas agora como dono, com Pedro ao lado em igualdade. A família visitava aos poucos. Francisco, mudado pela perda e pela força do filho, pediu perdão sincero numa tarde chuvosa. Eu tinha medo do que não entendia. Clara trouxe um presente, uma foto antiga de Dona Helena com Tiago, como sinal de aceitação. O neto e o ajudante agora eram um casal oficial, e a família, embora lenta, começava a incluir Tiago nas tradições. Tiago refletia sobre sua jornada emocional, dos dias de invisibilidade ao momento em que se ergueu como homem completo. Ele ajudava jovens como ele fora, compartilhando como o amor e a determinação vencem preconceitos. Pedro, crescido ao lado dele, abandonou o medo e pintava quadros inspirados na história deles. A sociedade portuguesa os acolhia, com vizinhos em Sintra enviando convites para festas. Mas Tiago sabia que nem todos aceitavam. Um vizinho conservador comentou mal, mas eles ignoraram, focados no que construíam. Numa noite tranquila, sentados no banco do jardim onde tudo começara, Tiago abraçou Pedro. Obrigado por ficar. O amor deles, nascido em sussurros e fortalecido em batalhas, era agora a âncora. Tiago havia encontrado não só herança, mas identidade, família escolhida e paz interior. A avó sorriria do céu. A vida seguia, com altos e baixos, mas Tiago estava pronto para qualquer coisa. Pedro beijou sua testa. Nós vencemos juntos. A mansão ecoava risos novamente, e Tiago soube que o sacrifício valera a pena. Ele crescera de ajudante desprezado a homem respeitado, amado e livre. Será que o amor entre dois homens pode superar os preconceitos de uma família tradicional portuguesa? Verdadeiro ou falso?